Olá pessoal, Rafael do eftbrasil.net.br e hoje vamos entender um pouquinho do que significa e como é que você consegue atingir paz interior, ok? Bom, primeiro ponto que a gente deve compreender é que quando a gente se refere a esse estado de consciência, primeiro, o meu entendimento a esse respeito, e não é único, né, evidentemente, mas aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho vivido, é que esse estado de paz interior ele faz parte da natureza humana. Portanto, a gente pode entender como um direito ao qual todos nós temos a capacidade de atingir. O detalhe é que a gente esqueceu como é que se faz isso, então hoje eu quero ver se eu consigo relembrar algumas pessoas que talvez já estejam prontas para isso, para entenderem como é que a gente atinge esse estado de percepção, de compreensão e, como eu mencionei, esse estado de consciência, tá bem? Primeiro ponto a entender é que quando a gente se refere à paz interior, ele não depende de eventos externos. Se você porventura fala ou pensa ou acredita que vai ficar em paz quando tiver um bom emprego, tiver um bom salário, tiver qualquer tipo de status de reconhecimento, tiver um bom relacionamento, então eu vou dizer que não. Você não está buscando paz interior, você está buscando um bom relacionamento, você está buscando status, você está procurando um bom emprego e nada disso tem a ver com o contexto daquilo que nós estamos explicando hoje. Por quê? A paz interior, ela não depende de circunstâncias externas. Todas essas que eu mencionei, elas podem trazer para nós momentos de alegria, momentos de descontração, momentos de prazer, momentos de saúde, inclusive. Mas a paz é diferente de tudo isso, porque a paz ela faz parte da nossa natureza verdadeira e não da nossa natureza transitória. O que é transitório? Tudo aquilo que tem começo, meio e fim. A nossa própria existência como seres humanos ela é transitória, ela começa e ela inevitavelmente termina. Então, se nós estamos numa busca sincera, honesta, pela verdade, por quem nós somos, pela nossa natureza, então nós temos que buscar encontrar coisas que são imutáveis e cada vez mais nos desapegarmos daquilo que é impermanente. Eu não estou dizendo com isso, naturalmente, que um bom relacionamento não é bacana, mas ele não é determinante para você ficar em paz. Se você pensa dessa maneira, isso é uma ilusão. Eu não estou dizendo que um trabalho assim que nos traga contentamento, que nos traga motivação, que nos ajude com o nosso propósito não são bacanas. Claro que é legal, claro que é bom você acordar todos os dias sabendo que você vai contribuir de alguma maneira, mas isso também não é sinônimo da paz. A paz eu poderia dizer que ela está diretamente relacionada ao silêncio. Esse silêncio que eu digo é aquele estado de consciência mais profundo e mais elevado que a gente consegue quando sai do julgamento, quando sai da crítica, quando sai dos rótulos, quando se eleva acima disso tudo. Esse estado de paz, portanto, ele também não se abala quando não existe o relacionamento, ou quando não existe o trabalho, quando a nossa condição financeira é simples, ou ainda quando a nossa saúde não é estável, equilibrada. Ele é a nossa natureza essencial, e é aquilo que está no fundo de tudo isso, que está por trás de tudo isso e que muitas vezes é difícil da gente compreender. Por quê? Porque a natureza dos seres humanos hoje, não a natureza verdadeira sobre quem eles são, mas o momento em que a humanidade vive hoje, na verdade, ela busca nos levar para o outro lado, correndo atrás de coisas, desejando coisas que muitas vezes nós não precisamos, esperando que isso ou aquilo nos traga aquilo que nós estamos procurando, que é a verdadeira paz e a felicidade. E na verdade não vão trazer.
A felicidade genuína, ela é um subproduto de um estado de paz verdadeira. Então, se nós não nos sentimos em paz, nós não vamos conseguir encontrar a verdadeira felicidade. A gente, de novo, pode passar por experiências agradáveis, pode conhecer pessoas interessantes, pode conseguir comprar tudo o que quiser ou pode não conseguir comprar nada. A felicidade genuína, ela é um produto da paz e não depende disso tudo. Tudo isso vão dar momentos de alegria, de prazer, que surgem na nossa vida e desaparecem, como as ondas do mar. São impermanentes. Mais uma vez, utilizando as palavras do budismo. Aí você deve estar se perguntando, ok, bacana, como é que a gente faz para atingir esse estado, então? Esse é o ponto interessante. Vamos fazer assim uma comparação. Vamos supor que a nossa consciência, aquilo que nós temos de verdadeiro dentro de nós, a nossa essência divina, a nossa chispa, ela é um balão de gás, ok? Fácil de entender. Existem dois elementos que fazem com que esse balão flutue. Primeiro, ele não pode ter amarras. Ele tem que ter um peso equilibrado. Tá? Para que esse balão possa se elevar, ele não pode ter nada que o prenda no chão. Essas cordas, essas âncoras, essas amarras, nós podemos chamar no contexto terapêutico de emoções negativas, condicionamentos, crenças. Tá? Existem infinitos nomes para isso. A filosofia oriental chama isso de sankhara. São as nossas cicatrizes espirituais. É aquilo que nos prende na roda do Maya, na roda das ilusões do mundo. É aquilo que nos faz perseguir coisas, que nos faz desejar coisas, acreditando que isso vai nos fazer melhor ou mais feliz. E que nos faz fugir de certas situações por medo, acreditando que ela vai nos trazer infelicidade. Tá? Aonde a gente encontra esse jogo de polaridade, de dualidade, de desejos ou de medos, então a gente encontrou uma sankhara, emoções negativas. Todas elas funcionam dentro de nós, aqui e agora, como se fossem cordas ou âncoras que prendem a nossa capacidade de respirar com plenitude no chão. Ou seja, tiram a nossa paz. Uma outra maneira de entender isso tudo são experiências negativas do passado. Tá? Isso são as nossas sankharas, isso são as nossas emoções negativas, isso são os nossos condicionamentos. As nossas experiências que não foram compreendidas, que não foram transmutadas e que se transformam num peso, numa âncora. É graças a essas emoções negativas que boa parte da humanidade vive com um fardo nas costas. Tá? Imagina o seguinte, eu quando era mais jovem, eu viajava muito, finais de semana principalmente, eu ia fazer muito montanhismo. Em algumas ocasiões, quando eu ia passar mais tempo andando pela Serra do Mar, viajando, levava às vezes mochila de 40, de 50 quilos. No final do dia, gente, era um alívio quando eu tirava aquela mochila. Eu retornava ao meu peso normal, mas sem 40 quilos nas costas, eu me sentia como se eu estivesse nas nuvens. O que as pessoas vivem hoje, na grande maioria, é carregar nas suas costas 30, 40, 50 quilos, até mais de fardo. Esse fardo emocional, ele tira a nossa energia, ele tira o nosso sono, ele traz cansaço, nos causa estresse, depressão, doenças. Essa mochila, esse fardo emocional desnecessário, é consequência das nossas experiências do passado que não foram digeridas e processadas. Quando as pessoas fazem, por exemplo, trabalhos terapêuticos, eu vou falar da minha área, quando elas trabalham com EFT, com outras técnicas energéticas, uma das primeiras percepções que elas têm ao longo do trabalho é que elas começam a entrar num estado de paz. Elas começam a tirar o peso do passado, a largar para trás os seus condicionamentos, a sentirem a vida, a sentirem quem elas são,
sem que exista um véu encobrindo as suas percepções. Porque é isso que essas sankaras, que essas emoções fazem. Elas encobrem a nossa real capacidade de perceber o mundo e a vida. Se você não se percebe, você não fica em paz. Então, tirar esses fardos é o equivalente da nossa metáfora a romper as cordas que nos prendem no chão. É justamente pelo fato de que muitos dos buscadores espirituais, muitas daquelas que estão vivendo essa jornada já há 10, 20, 30 anos, vivendo um curso atrás do outro, uma técnica atrás da outra, um seminário atrás do outro, e muitas vezes meditando com bastante dedicação, caminham muito pouco, sem nenhum grande rompante espiritual. Por quê? Porque eles esqueceram do fundamental. Você precisa se libertar do seu passado. Eu estou falando isso por experiência, porque eu conheci e conheço ainda muitas pessoas que têm situações mal resolvidas do passado que elas sabem disso, mas elas não olham, elas têm medo, ou elas acreditam que já resolveram, que já se libertaram, mas efetivamente elas não têm progresso na jornada que elas escolheram. Agora vem a parte bacana, tá? Você rompeu as suas amarras e você naturalmente começa a sentir que o seu balão de ar está mais leve. Claro que vai acontecer. Fato. Mas o fato de você se livrar do seu passado, ele vai contribuir de maneira parcial com isso. Por quê? Tem uma metáfora também que eu acho muito legal para isso. Chama-se o mito da caverna de Platão. Tá? Quem já estudou filosofia conhece o mito. Então esse mito diz que um grupo de homens vivia numa caverna escura e eles conheciam o mundo apenas através de sombras que entravam na caverna. Então para eles o mundo era apenas as sombras projetadas na parede da caverna. O mundo deles era tudo isso. A partir do momento em que um deles saiu e viu o sol, viu a grama, viu a luz, viu as estrelas, ele percebeu que existia um universo inteiro a ser explorado. Quando nós arrancamos ou cortamos essas amarras que nos prendem, nós vamos sentir uma paz naturalmente. Mas é uma paz que é proporcional ao nosso nível de consciência. Nós continuamos ainda fechados na nossa caverna. Se você pensa em dar um passo além na sua jornada, como peregrino espiritual, você precisa, inevitavelmente, de mais ferramentas. E a segunda, tá, que é consagrada nesse mundo, é a meditação. O que a meditação vai fazer com você? Ela é o ar quente que vai fazer com que o seu balão flutue cada vez mais alto e vai te dar a capacidade de enxergar o mundo de maneira expandida, mais elevada, mais suave, sem peso. Técnicas de meditação existem várias, eu vou até colocar um link aqui agora para você poder baixar algumas técnicas, caso você ache que é importante. Eu tenho até um vídeo falando sobre esse assunto. Tá? Por que as duas devem trabalhar juntas? Tá? Vamos voltar na metáfora do balão. Tá? Muitos peregrinos espirituais meditam durante 20, 30 anos, mas eles continuam com cordas que os prendem no chão. A capacidade que eles têm de flutuar e de perceber o mundo como ele é ainda é muito pequena. Eles se elevam muito pouco, porque as amarras continuam ali. Outros, pelo contrário, eles trabalham apenas se libertando dos seus condicionamentos. Isso vai ter um valor? É claro que vai ter. Tá? Você rompeu as suas amarras, você vai ficar mais leve. Mas isso não te dá a capacidade de enxergar a situação mais do alto. Então essas são duas chaves que podem nos conduzir à nossa natureza verdadeira. Você quer entender na prática o que é paz interior? Aprenda com crianças pequenas, de até 18 meses. Elas vivem nesse estado de tranquilidade. Quando dá fome, eles reclamam pela comida, eles choram, porque é o que eles sabem fazer. Quando precisam de alguma coisa, eles estão ali e eles manifestam isso. Quando aquele momento passou, mesmo que eles tenham se desentendido com um amiguinho, com qualquer situação do mundinho deles, eu digo mundinho porque assim, eles são pequenos, em alguns instantes eles deixam aquilo de lado.
e eles continuam a vida na mesma tranquilidade em que eles estavam antes. Então é importante entender o seguinte, pessoal. Esse estado de paz a que eu me refiro, primeiro, ele não vai cair do céu, tá? Tem pessoas assim desse novo movimento falando em nova era, numa era de paz, e eu acredito sim que nós estamos nos encaminhando para isso, mas ela não vai acontecer. Ela não vai surgir, a gente não vai acordar e ver o mundo em paz. Nós precisamos construir a paz aqui, dentro de nós. Uma era de paz é possível com pessoas que encontraram a sua paz. Portanto, todos os buscadores que atingem esse degrau, eles não ganham, eles conquistam. Outro ponto a considerar é que, com raríssimas exceções, isso não acontece da noite para o dia. Isso é uma jornada, por isso nós somos peregrinos, um passo depois do outro. E o que acontece, daria se perguntando assim, o que acontece para aquela pessoa que está buscando, mas não atingiu isso? Primeiro, como o nosso mundo vai ficando mais leve, naturalmente, muitas situações que nós acreditávamos insolúveis, elas desaparecem, como resultado de todo esse trabalho de autotransformação que a gente faz. Muitas das coisas que antes nós buscávamos acreditando que elas eram importantes, elas perdem o seu peso. E outras que são necessárias verdadeiramente para o nosso progresso, elas surgem, quase como por encanto, porque você fez a sua parte, o universo devolve aquilo para nós. Ser um peregrino desse caminho não significa ser um indivíduo perfeito, como eu mencionei da noite para o dia. O que acontece é que nós vemos as situações de vida não como problemas, mas como desafios, como oportunidades para reconhecer aonde dentro de mim eu preciso me aprimorar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não sou perfeito, aliás, eu estou bem longe disso, mas eu sou um caminhante. O que significa? Naqueles poucos momentos em que as situações externas ainda me abalam, eu não as vejo como um problema, mas como uma oportunidade de reconhecer situações externas que mexem com o meu inconsciente, em que eu me identifico com aquela situação. Então são momentos em que eu consigo me enxergar com maior profundidade. Por isso, a nossa busca pela paz, ela não se faz necessariamente isolada do mundo, porque o mundo traz para nós a oportunidade de nos vermos, de nos reconhecermos. E o que acontece com aquela situação quando ela vem? Tá? À medida em que nós vamos soltando os nossos laços e voando cada vez mais alto, essas situações elas surgem, elas são percebidas e elas desaparecem com cada vez mais velocidade. Por quê? Eu não preciso perder um dia ou dois com raiva, mágoa, quem dirá um ano ou uma vida com ressentimentos, como algumas pessoas têm. Eu identifico aquela emoção negativa, eu observo, eu dissolvo aquilo. E cada vez mais rapidamente eu retorno para o meu estado de equilíbrio, ou equanimidade, mais uma vez como chama o budismo. Por isso se diz que é uma jornada. A gente não conquista isso da noite para o dia, tá bem? Bem, eu resolvi gravar esse material porque eu achei muito interessante a pergunta de uma cliente há alguns dias atrás. Dá para atingir esse estado? Dá para atingir. Eu consigo passar nele durante grande parte do tempo. É um estado de aceitação, de observação, de atenção, e que independe do que eu faço. Ele está comigo quando eu atendo uma pessoa, ele está comigo quando eu lavo a minha roupa, ou quando eu lavo a minha louça. Faz parte da natureza humana retornar a esse estado, só que a gente precisa ter a ferramenta certa para que possa encontrar o caminho de novo. Tá bem? É isso, pessoal. O vídeo não é longo, tá? Eu vou deixar aqui links para as duas ferramentas importantes que eu conheço para isso. EFT, para que você se liberte do passado, e alguns áudios de meditação que talvez possam ajudar você nessa jornada. Tá bem? Dúvidas, perguntas? Deixa aqui para mim que eu respondo com o maior prazer, ok? Grande abraço, até mais.